Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. Nós continuando aí nossas aulas, vamos para agora a aula 5. Nós vamos estudar potenciação e radiciação de números naturais. Dois assuntos novos para a maioria de vocês, né? Talvez a potenciação alguns tenham visto no quinto ano, mas eu acho que a maioria não viu, e nem radiciação, tá? Que são o estudo das raízes. Então vamos começar aí o nosso estudo. Bom, primeira potenciação é a operação inversa da radiciação, tá? E a potenciação ela foi criada de uma multiplicação de fatores iguais. Observem aí, ó, quando você tem uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, os fatores são todos iguais a 2. Então, para evitar de você ficar escrevendo essas multiplicações longas e os fatores são todos iguais, criou-se então a potenciação, tá? Onde o número de baixo, tá? Eles colocaram o 2 como é o fator que se repete, né? É o número que é repetido, que é multiplicado por ele mesmo. E botaram um númerozinho pequeno em cima, chamado expoente, tá? Que indica o quê? A quantidade de fatores que se repete. Quer dizer, no caso essa multiplicação é repetida, ó, eu estou multiplicando 2 pelo próprio 2 5 vezes. Então eu boto só um 2, eu escrevo só um 2, que chamamos de base da potência, da potenciação, e elevamos, né? Por que a gente fala elevamos? Porque o número fica um pouquinho acima da base. É um número menor, tá? Que indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Quer dizer, observe que esse 5, ele não entra no cálculo direto da potenciação. Ele é só um indicativo de quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Ok? Então, quando você tem 3 vezes 3, eu multipliquei o 3 pelo próprio 3 duas vezes. Então, vai ser 3 elevado a 2. Quando o expoente é 2 ou 3, eles recebem um nome especial. O expoente 2, a gente fala que é ao quadrado, e o expoente 3, nós falamos que é ao cubo, tá? As outras potências de outros expoentes diferentes, a gente lê como se fosse um número ordinal, tá? Um número como se estivesse numa ordem, ok? Por exemplo, esse número logo do início, 2 elevado a 5, a gente lê como 2 elevado à quinta potência. Se o expoente fosse 6, seria a sexta potência. Se o expoente fosse 10, a 10ª potência. Os únicos que têm nomes especiais é o 2, que nós lemos ao quadrado, e o 3, que nós lemos ao cubo. Ok? Muito bem. Então, as potências especiais, tem algumas potências especiais. Por exemplo, quando a base é 1, né, seja qual for o expoente, o resultado é sempre 1. Tu vai multiplicar o 1 por ele mesmo quantas vezes você quiser, vai dar sempre 1. Eu botei até um exemplo aí, ó, bem destrinchado aí para vocês, bem explicadinho. Ó. 1 elevado à quinta potência vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Né? Assim como vai ser 1 elevado à 61ª potência, vai dar 1 vezes 1 vezes 1, 61 vezes, vai dar 1. Ok? Quando o expoente é igual a 1, vai dar o próprio número. Tá vendo? A elevado, esse A é um número, já sabe que a letra é um número qualquer. É um número genérico. Então, qualquer número elevado a 1 dá o próprio número. Esse símbolo desse Azinho de cabeça para baixo, em matemática, é um símbolo que significa qualquer que seja. Então, olha lá, qualquer que seja A, qualquer que seja um número natural. Qualquer que seja um número natural, se você elevar ele à primeira potência, vai dar o próprio número. E aí, essa propriedade lembra pra gente o quê? Que qualquer número natural que você olha, o expoente dele quanto é? É 1. Como não altera o número, a gente não precisa escrever esse expoente, mas ele existe em todos os números naturais. 5, qual é o expoente do 5? 1.
ele não existe porque ele é neutro, ele não altera em nada, né, o 5, a base da potência, né, não vai alterar em nada, vai continuar sendo 5, mas ele existe. Para efeito de cálculo, a gente vai ver mais na frente que ele existe, tá bom? Então, qualquer número natural que a gente conhece, ele está elevado, que aparentemente não tem expoente, ele é elevado à primeira potência, tá bom? Quando a base é igual a zero, aí tem um detalhe, vai ser sempre igual a zero. Zero elevado a qualquer número, desde que esse número não seja outro zero, vai dar sempre zero. Por quê? Porque zero elevado a zero não tem solução, tá ok? Nós vamos ver por que daqui a pouco. Quando o expoente, tá vendo? Zero elevado a A seja A qualquer número diferente de zero, dá sempre zero. Quando o expoente for igual a zero, a potência é sempre 1. Isso aí convencionou-se para efeito de cálculo, embora, tá? Quando eu voltar com vocês lá no quadro, eu vou até explicar, se vocês que tem uma explicaçãozinha, tá? Mas por hora, né, vamos deixar a convenção. Convencionou-se que qualquer número elevado a zero dá 1. Desde que esse número também seja diferente de zero. Por quê? Porque zero elevado a zero não tem solução. E por que zero elevado a zero não tem solução? Porque olha só, quando a base de uma potência é zero, nós vimos lá em cima, quando a base é zero, o resultado é sempre igual a zero. Mas quando o expoente é zero, aqui ó, expoente igual a zero, qual é o resultado? 1. Ora, zero elevado a zero tem a base zero e o expoente zero. Vai dar zero ou vai dar 1? Não é isso? Aí fica uma indefinição. E na matemática você não pode ter duas soluções diferentes para o mesmo problema. Isso não existe em matemática. A matemática é uma ciência exata. Então, por causa disso, zero elevado a zero não tem solução para a gente, ok? As potências de 10 é muito tranquilas, porque quando você tem, por exemplo, que 10 elevado ao cubo, você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. Observe que a quantidade de zeros do resultado é o mesmo do expoente. Reinaldo, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, tá? Por isso que eu botei aqui, ó, na prática colocamos o algarismo 1, não é o 10, é o 1, seguido de tantos zeros quanto for o expoente. Beleza? Então, olha só. 10 ao cubo, podia fazer direto? Podia. Ali eu só expliquei a vocês por que deu isso. Mas eu poderia colocar o 1, o expoente não é 3? Com 3 zerinhos. Daria 1000 direto. Como botei o exemplo agora embaixo. Ó. 10 à quinta potência, 100.000. O 1 com 5 zeros. Ok? 10 ao quadrado, 100. Propriedades da potenciação, a multiplicação de potências de mesma base. Tá vendo? Na prática, isso aqui eu expliquei. Em cima eu expliquei a vocês porque que dá a regrinha. Aqui embaixo, ó. A elevado a B vezes A elevado a C. Eu repito a base e somo os expoentes. Só isso. Olha como é que deu certinho lá, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Repeti o 2, 3 mais 2, 5. Quando é divisão, tá? E aí eu chamei a atenção do número quando aparentemente não tem expoente, tá vendo? Olha. 7 ao quadrado vezes 7. Qual é o expoente desse segundo 7? 1. Quando ele não é escrito, o expoente é 1. Então, tu tem que somar 2 mais 1. Então, dá 7 ao cubo. Ok? Divisão de potência de mesma base, em vez de você somar os expoentes, você vai subtrair. Olha lá. Ó. 7 à quinta dividido por 7 ao quadrado. 7, 5 menos 2, 3. Quando é uma potência de potência, quando é uma potência, você eleva a outra potência. A base dessa potência ao quadrado é 2 ao cubo, é outra potência. Aí você repete a base que é 2 e multiplica os expoentes. Ó, 3 vezes 2, 6. Ok? Beleza, então. Vamos ver, vamos andar. A radiciação. Né? Aí já falamos da potenciação. A radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. E aí eu botei os termos, ó, da radiciação. Esse símbolozinho, tá, que parece esse desenho aí da radiciação, ele se chama radical, tá vendo a setinha? Ó?
O índice é o númerozinho que fica dentro do radical, naquele espaçozinho, naquele vãozinho. Quem está embaixo do radical chama-se radicando e o resultado chama-se raiz. A raiz quadrada, quando o índicezinho é 2, ela não aparece, tá? A raiz, quando o índice é 2, a raiz é sozinha. Aparentemente não tem nada naquele vãozinho no lugar do índice, mas ele existe, é 2. Então, quando a raiz é só o símbolo, a gente lê raiz quadrada, porque o índice é 2, mas ele não é escrito, mas ele existe. Tá vendo? Como calcular a raiz quadrada de 25? Olha como é que a gente lê, ó, raiz quadrada. Por quê? Porque o índice é 2. Ele não é escrito, mas ele é 2. Tá? Beleza? Ok? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ver o cálculo. Como é que a gente faz a leitura? Acabei de falar da raiz quadrada. Ó. Quando o índice é 2, que não é representado, nós lemos raiz quadrada. Quando o índice é 3, tá? Que aí ele tem que ser representado, tá vendo aqui, ó, ali no raiz cúbica de 8. Então, quando ele é 3, nós lemos raiz cúbica. Quando é diferente de 2 e 3, também nós lemos que nem na potência com o número ordinal. Por exemplo, quando o índice é 5 aqui, ó. Tá vendo naquele exemplo outros índices? Logo embaixo. Aí nós lemos raiz quinta de 1. Se fosse 7, raiz sétima, sei lá, de não sei quanto. Raiz oitava, raiz quando é 8. Quando é 12, raiz 12ª e assim por diante. Ok? Muito bem. E como é que a gente calcula? A raiz quadrada, você tem que calcular, saber qual operação inversa da radiciação é a potenciação. Então faça o contrário. Ó. Tá? Ó, raiz quadrada de 25. Qual o número que elevado ao quadrado, já que a raiz é de índice 2, a potência de expoente 2? Qual o número que elevado ao quadrado dá 25? Ora, um número elevado ao quadrado não é um número multiplicado por ele mesmo? Então, na prática, olha que está no balãozinho aí. Na prática, você pergunta para você mesmo, mentalmente, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9, na raiz quadrada de 9? É o 3. Lá em cima, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5. 5 vezes 5, 25. Não é isso? Raiz cúbica de 8. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se você fizer essa perguntinha para você mesmo, você vai matar todas. Ó, qual a raiz quadrada de 49? Qual o número que multiplicado pelo próprio número dá 49? 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. De 100, 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Ok? Sacaram legal? Muito bem. O que são quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos é o resultado de uma potência de expoente 2. Ou seja, tá? Se a potência de expoente 2 vai dar uma raiz quadrada, então são todos os números que têm raiz quadrada exata. Então, botei a tabelinha aí, ó, dos quadrados perfeitos até 100. Tá vendo? Elevei os números ao quadrado, até 10. Ó, 1 ao quadrado é 1, 1 é quadrado perfeito, 4, 9, 16, 25, 36. Basta você multiplicar por ele mesmo todos os números. Tu vai ter como resultado um quadrado perfeito. Beleza? As expressões, fazemos primeiro parênteses, colchetes e chaves, claro. Entre as operações, fazemos primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões, por último, soma e subtração. Tá bom? Lembrando que as potências e raízes que tiverem também ilhadas, que nem eu falei com vocês na multiplicação e divisão, você pode fazer logo. Tá vendo esse 2 ao cubo aqui fora do colchete? Ó? Tu pode resolver logo ele. E isso 4 vezes 2 também. Por quê? Porque a potenciação manda na divisão e a multiplicação manda na adição. Então tu pode fazer essas duas contas aqui direto. Eu fiz, ó. Tá bom? Sem mistério nenhum. Tá? Na segunda, observem que tem um expoente fora do parêntese e um fora do colchete.
Esses numerozinhos que estão fora do parêntese e fora do colchete, você primeiro tem que resolver o parênteses, tá? E depois o colchete, né? Também tem que resolver o colchete, para depois do resultado tu levar aquele expoentezinho que está lá fora, porque ele está fora do parênteses. Então primeiro tu tem que resolver o parênteses para resolver aquela potência. Ele está fora do colchete, primeiro tu resolve o colchete, aí tu resolve aquela potência depois. Quando tem expressão embaixo da raiz, a mesma coisa. Tu vai repetindo a raiz, né, até resolver a expressãozinha que está embaixo dela. Quando resolver, aí tu calcula a raiz daquele número que ficou no radicando. Ok? Aí tem os exercícios aí para vocês se divertirem um pouco aí nessa época aí de pandemia, né? Para vocês esquecerem isso um pouco, né? Se divirtam aí, tentem fazer, porque essa matéria é nova para a maioria de vocês. Tentem fazer, tem bastante expressão, tem uns cálculos interessantes ali, tá bom? Tentem fazer e na próxima aula eu vou corrigir esse exercício, vai ser a continuação da aula 5, tá bom? Eu corrijo os exercícios e depois a gente vê outro assunto, tá bom? Feliz Natal para todos e fiquem com Deus aí. Lembrando sempre que eu estou com muita saudade de vocês todos, tá? Forte abraço para vocês e Feliz Natal.